Olá, eu sou Ariovaldo Ramos e este é o Debate Papo de Crente. Um privilégio estar aqui com você, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor. Muito obrigado por sua audiência. Então, nós continuamos com o Papo de Crente e agora vamos conversar sobre o nosso tema. Hoje, o nosso convidado é o pastor William Corsino. Pastor William Corsino, da Comunidade Cristã Reformada. Uma alegria tê-lo aqui, um grande amigo, parceiro de outros empreendimentos. William, seja bem-vindo. Como é que você está? A paz do Senhor Ari, a paz do Senhor a todas e todas que nos ouvem. É um privilégio estar aqui com você, Ari. Graças a Deus estou muito bem. E é um privilégio ter esse espaço aqui e podermos estar conversando sobre esse importante tema. Muito bom, William. Como você viu na primeira parte do programa, nosso tema hoje, embora estejamos aí pensando na entrada do ano, né? Ano novo, vida nova, mas a gente está trazendo problemas velhos. Verdade. Na verdade, mais do que problemas velhos, parecem problemas insolúveis, não é? Parece que faz parte do jeito Brasil de ser. E que são as mortes violentas. E a gente quer que esse seja um ano em que isso não se repita mais. Não é? A gente entra sempre no novo ano com esperança. Não é? A Exato. Bíblia nos ensina a ter esperança. Esperança porque nós cremos num Deus que é capaz de fazer o que é impossível. E, portanto, o Deus do impossível pode qualquer coisa. Mas o tema é angustiante. E o tema são as mortes violentas. William, você é pastor, você vem do Rio de Janeiro, agora está em São Paulo. Você conhece de perto essa realidade, que não é uma realidade só carioca, é uma realidade brasileira, é uma realidade tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais e nas cidades polo também. Não é só nas capitais, não. Nas cidades polo também. Você tem chacinas. Como você vê esse quadro, William? Você, como pastor, sabendo, inclusive, que muitos dos nossos irmãos estão expostos a essa violência. Antes de mais nada, né, é bom a gente focar e entender que nós, enquanto cristãos, repudiamos qualquer tipo de violência. Repudiamos qualquer tipo de violência. Isso não precisaria ser dito. Mas diante de tudo isso que nós estamos vivendo no momento, é bom reforçar que nós servimos ao Cristo, que é chamado Príncipe da Paz. E nós percebemos que existe uma estrutura que vai gerar ali, penso eu, que gera esse tipo de violência. Existe uma estrutura, uma base que dá condições para que essa violência se perpetue, para que essa violência aumente. E nós, enquanto cristãos, devemos atacar essa estrutura. Nós somos aqueles que ouvimos de Jesus dizer que ele está construindo a sua comunidade, a sua igreja, para atacar o inferno. E nós entendemos que atacar o inferno tem a ver com o ataque a essa estrutura. Porque o inferno é essa realidade onde a vontade de Deus não está sendo feita, onde a vontade de Deus não é manifesta, onde a vontade de Deus não está acontecendo. Então nós, enquanto igreja, estamos aqui para atacar o inferno, para que a vontade de Deus seja feita. Você disse muito bem, porque o Senhor Jesus disse lá em Mateus 13 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E você sabe, né, meu irmão, minha irmã, que porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Eu já vi irmãos falando que a igreja não vai ser derrotada pelo inferno porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas porta, irmão, porta é instrumento de defesa, não é de ataque. Você já assistiu aqueles filmes de Castelo?
Você já viu o castelo no filme É Cercado? Você já viu o senhor do castelo chegando para os soldados e dizer: então, pessoal, agora pega o portão e vai para cima deles? Não, o portão é de defesa, não é? Exato. Então, nós é que estamos atacando, o inferno está se defendendo como Tá pode. resistindo. Está resistindo como pode, mas o inferno não tem poder contra a igreja avança e vai lá e destrói as obras do inferno e tira as almas escravizadas lá e traz para o reino de Deus. Agora, a situação de morte violenta é uma porta do inferno, como disse o pastor William. É uma porta do inferno. Milhares e milhares de jovens já foram mortos no Brasil. Nós vimos na primeira parte do programa. E é uma coisa angustiante, William, porque veja bem, você falou que nós cristãos somos contra todo tipo de violência. Exato. E é verdade, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Mas eu vi, William, eu vi com esses olhos que, se não forem arrebatados um dia, vão ressuscitar. Eu vi um montão de irmão fazendo arminha. Eu vi um montão de irmão e um montão de igreja fazendo arminha. Como é que um povo que é contra a violência fica fazendo arminha, William? E aí depois a gente vê irmãos sendo mortos. Eu me lembro uma vez, eu estava na Baixada Fluminense e um pastor estava indignado porque houve uma chacina e um dos membros da igreja dele foi morto na chacina. O menino estava no lugar errado, na hora errada. Pronto, e você sabe, esses assassinos, eles não deixam testemunhas, não é? Eles não deixam ninguém vivo para contar a história. Então o menino estava lá e o pastor finalmente se deu conta dessa realidade da violência, que é uma realidade que assola as comunidades carentes, William, principalmente as comunidades carentes. E aí assolou e pegou um dos membros da igreja. E aí ele estava indignado. E aí ele decidiu que ia fazer alguma coisa, graças a Deus, antes tarde do que nunca fazer, não é? Agora, depois disso, foi fazer arminha para promover um determinado político que gosta de armas. Explica isso para mim, William. Não tem como explicar isso. Agora, eu posso citar aqui o Tertuliano, fazendo uma síntese. Tertuliano, é bom lembrar que o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade, né? Só lembrando que, fazendo uma síntese sobre um texto dele, ele diz o seguinte: poderia ser considerado legal fazer uso da espada ou da arminha. É uma pergunta. Poderia ser considerado legal fazer o uso da espada ou da arminha quando o Senhor proclama que aquele que matar pela espada ou pela arma será morto pela espada? E poderia um filho da paz tomar parte na batalha quando não lhe convém nem mesmo abrir processo contra alguém, mesmo de acordo com a lei? E poderia acorrentar, levar à prisão, usando de tortura ou de castigo, quando não é nem ao menos o vingador contra os seus próprios erros? É um questionamento do Tertuliano. Pronto. Eu acho então já que faz tempo que nós estamos sabendo que... Porque Tertuliano é no começo da história da igreja, viu, irmãos? Exatamente. Viu? Os primeiros séculos da igreja, primeiro século 1 e 2, você vai ter o Tertuliano. Se você acredita na Trindade, agradeça muito ao Tertuliano. Tertuliano e Atanásio, os dois grandes propositores da Trindade. Então, isso já faz tempo, irmão. Tertuliano é século o quê? É século 2, século 3? Século 2 ou século 3. E, entendeu? Olha, nós já estamos no século 21. Imagina quanto tempo que a gente sabe que crente não se mete com violência, porque Jesus Cristo disse que quem vive pela espada morre pela espada. Portanto, esse negócio de violência é coisa do diabo. É isso. Tá certo, pastor? Exatamente. Então nós apoiamos o diabo, pastor? O que tem a ver quando você olha o fruto do Espírito? A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. O que domínio próprio tem a ver com a violência? Tem a ver com a arma? O que o domínio próprio, o que o amor tem a ver com a violência? O que a paz tem a ver com a violência? Exatamente. O que isso tem a ver? E agora, pastor, nós temos um probleminha aqui. A igreja evangélica, graças a Deus, está crescendo no Brasil. Há estatísticas que dizem que na próxima década, a década de 30,
Que coisa, hein? Já estamos na década de 30, perto da década de 30 do ano do século XXI. Vê se pode. Terceiro milênio. E as estatísticas dizem que na década de 30 nós vamos ser a maioria do país. Tá certo? Exato. No entanto, a igreja cresce no Brasil, mas a violência também cresce, William. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos orando, nós não estamos pregando o evangelho. O que está errado? O que não está dando certo? Por que nós estamos crescendo e a violência... E é preciso lembrar que a violência é violência do Estado, né? Tá certo? São policiais que mais matam. Vão entrando e atirando, né? Não tem pena de morte no Brasil, mas os policiais vão entrando e atirando. É em São Paulo, é no Rio, em vários lugares. É pecado, né, pastor? Isso é pecado. Agora, a gente está crescendo e não está fazendo diferença no país, pastor? Isso é dolorido. Isso é muito dolorido. Porque a Bíblia, Jesus não disse para que nós deveríamos ser sal da terra. Jesus não disse que deveríamos ser a luz. Não é que a gente deva ser, ou é, ou não é. Isso, ele diz que a gente é. A gente não é luz e é sal. Não é que nós precisamos nos forçar, fazer uma força. Não é natural, né, pastor? É algo natural. É algo natural. Então, se a gente não consegue... É aquela história, de vez em quando a gente ouve, mas as trevas estão avançando. Como? As trevas não avançam. Exatamente. O que não existe o avanço das trevas. O que existe é a ausência da luz. É o recuo, né? É a ausência da luz. É a luz que está recuando. Exatamente. E, pastor, então quer dizer que nós estamos crescendo numericamente e recuando luminosamente, pastor? Alguma coisa está acontecendo. De fato, infelizmente, a realidade bíblica nos mostra é a seguinte. Se temos pessoas que estão nascendo de novo, automaticamente essas pessoas vão iluminar. Aleluia. Se essas pessoas não estão nascendo de novo, simplesmente estão mudando de religião, elas não vão iluminar. Esse é o problema. Elas não Quem vão não iluminar. nascer de novo não entra no reino de Deus. Não. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Não experimenta. Não experimenta. O reino de Deus é para quem experiência. nasce de novo, não é para quem muda de religião. A fé cristã não é uma religião, a fé cristã Uma revelação. é uma revelação. E quem nasce de novo ganha uma nova natureza humana que é coparticipante da natureza divina. Foi Diz o assim que apóstolo Jesus Pedro. Cristo disse. E aí passa a ser uma nova criatura. Exatamente. E passa a ser sal da terra e luz do mundo. E passa a ter o fruto do Espírito Santo. Exatamente. Não é isso, pastor? Exatamente. E no fruto do Espírito Santo tem o amor, tem isso a aí. paz, Tem o tem a domínio alegria, tem o domínio próprio, tem a benignidade, A bondade. tem a bondade, tem a fidelidade, tem Mansidão. a mansidão. Nada disso combina com violência, pastor. Será? Nada disso combina. Então, arminha fora, né, pastor? Arminha não combina com o fruto do Espírito. E não combina com o fruto do Espírito assistir o crime no Brasil desse jeito, e crime levado a efeito pelo Estado brasileiro, porque a polícia representa o Estado. Exato. E no Estado brasileiro não tem pena de morte. O sujeito, se ele cometeu um delito, ele tem de ser preso, tem de ser julgado. Aliás, as escrituras dizem que nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar ninguém a priori. Lançar juízo. Tá certo? Então, o Estado prende, investiga, julga segundo os processos da lei, lembrando sempre que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Como é que é isso, pastor? Nós somos aqueles que acreditamos nessa experiência do novo nascimento. Se nós acreditamos na experiência do novo nascimento, então nós não podemos defender a eliminação de quem quer que seja. Sim, porque ele pode nascer de novo, não é? Exatamente. Nós não somos aqueles que pregamos, inclusive, nos presídios. Então, por que a gente vai defender, por exemplo, a tal da tese, ou santificar a tese que bandido bom é bandido morto? De jeito nenhum. Como vamos fazer arminha? Não, nós não queremos que ele se converta? Exato. É isso mesmo. O nosso Cristo na cruz,
que ele disse pro bandido? Ele Exatamente. falou, ó, tá certo, tem que morrer mesmo. Não, Foi ele? pastor, Não foi isso, não? Ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não foi, você tem que morrer, bandido bom, bandido morto? Não, disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não, tem alguma coisa errada. Eu acho que Então, tem alguma coisa Bíblia errada. aí tá confusa. Então nós Exatamente. precisamos ter esse discernimento. Alguma coisa de acordo com a nossa leitura bíblica, com a nossa interpretação, está equivocada. No mínimo, está equivocada. Precisamos, de fato, recuperar a pessoa de Jesus na nossa leitura. Amém. Aleluia. Precisamos ouvir e ver Jesus. Amém. Precisamos ler sobre Jesus. O príncipe da paz, né, O pastor? príncipe da paz. A Exatamente. nossa leitura sobre Jesus, o que aconteceu? É. Que Jesus é esse? Que parece mais o filme do Rambo. Jesus que é um Isso não tem Rambo nada- justiceiro. Isso não tem nada a ver com E Jesus. lembrando que justiça não é isso que estão falando. Por exemplo, quando você pega alguém que cometeu um crime e você, juntamente com outras pessoas, prendem essa pessoa e agridem, vocês não estão fazendo justiça com as próprias mãos. Não Vocês estão pode. cometendo Outro um crime. Exatamente. É engraçado, tem um filme chamado Ben-Hur, um grande romance, né, Ben-Hur, e o Ben-Hur tem uma hora que ele ouve Jesus, e aí ele diz, a fala deste homem tirou a espada da minha mão. Ou seja, quem conhece Jesus Cristo se torna agente da paz, Exato. agente do amor, agente da bondade, do perdão. Perdão. A fé cristã é uma fé que prega perdão. E o perdão, pastor, é a única maneira de chegar à justiça. Exato. Porque quando você perdoa, você reconhece o direito do outro, e só quando você reconhece o direito do outro é que a justiça se estabelece. Aliás, o apóstolo Tiago disse que justiça é o fruto de uma semente que se semeia na paz. Exato. Paz é fruto do perdão, e aí quando eu perdoo, pela primeira vez, eu decido reconhecer o direito do outro. Então vai haver justiça, porque vai haver o reconhecimento do direito. É isso que as escrituras ensinam, não é isso, pastor? Porque a justiça não tem a ver com essa ideia de punição. Sim, exatamente. Biblicamente, desde o Antigo Testamento, justiça tem a ver com redenção. Aleluia. Nós que fizemos essa confusão. Confundimos justiça com vingança. Mas, biblicamente, desde o Antigo Testamento, justiça nunca foi relacionada com essa ação de vingança, com punição. Exato. Justiça está relacionada com redenção. Meu irmão, Amém. preste atenção nisso. Leia as Sagradas Escrituras e entenda, justiça está relacionada com redenção, com salvação. Aleluia. Nós Isso mesmo. temos o ministério da reconciliação. Isso, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 1 Coríntios, apóstolo Paulo. Não cobrando, não levando em conta o as pecado. transgressões humanas. Exatamente. É E isso. nos deu a palavra Da reconciliação. E o interessante do texto é que o Paulo diz que nesse momento, como estamos ministrando sobre reconciliação, é como se o próprio Deus estivesse ali naquele momento, falando, por favor, pelo meu amor, reconcilie-se com Exatamente. Deus. Eu me lembro, eu cresci numa igreja onde a gente vivia cantando isso, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Então, a mensagem do Cristo e a mensagem da Igreja de Cristo é uma mensagem de reconciliação. Por isso a gente não pode, né, pastor? A gente não pode apoiar essas chacinas, a gente não pode apoiar esses crimes. E outra coisa, né, pastor? É uma chacina racista, né, pastor? Não podemos ser incoerentes com o nosso discurso. Exatamente. E essa relação com o racismo que você levantou está na estrutura. Está na estrutura. É uma Aliás, estrutura eu que e você, precisamos... pastor, precisamos ter cuidado, porque a gente é preto, né? A gente não pode andar na rua, porque aqui, todo mundo fica pensando que a gente é bandido, porque a nossa cor não é branca. Meu irmão, isso é um fato.
Não é uma opinião. Infelizmente, eu gostaria muito que isso fosse uma opinião. Mas isso é um fato. E você sabe muito bem. Muitos de vocês, muitos dos nossos irmãos que nos ouvem, já sofreram isso. Até porque, como escreveu o nosso amigo Marcos Davi, a maior religião negra são os cristãos evangélicos. Exatamente. A maior parte dos pretos no Brasil são evangélicos, pentecostais, é verdade. Então, irmão, você aí que é racista, você saiba que quando você olha para um preto, você vê um preto, há mais de 60% de chance que ele seja seu irmão em Cristo, viu? E deixando bem claro, racismo é obra do diabo. Exatamente. Racismo é pecado. E Deus para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E o racismo é obra do diabo. Nós, enquanto igreja, estamos aqui para atacar essa obra do diabo, que é o racismo. Exatamente. A gente começa denunciando que existe o racismo e que não pode, viu, irmãos? Então agora nós temos 3 minutos com você e eu vou pedir ao pastor William, nosso convidado, que nos dirija em oração, principalmente pelas mães que perderam filhos nessas chacinas. Agora mesmo nós tivemos chacina recentemente em São Gonçalo, nós falamos no primeiro momento do programa, quanta gente chorando perdas, e seus filhos morreram, e seus filhos foram assassinados, e a maioria dos casos, os seus filhos foram assassinados porque eram da cor preta. E isso é um crime contra Deus, contra a Trindade Santa, contra o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nesse momento nós intercedemos. Intercedemos, Senhor, por essas famílias, especialmente pelas mães que perderam seus filhos. Pedimos, Senhor, a sua intervenção nesse momento, Senhor, nesse caos que nós estamos vivenciando. Pedimos a sua intervenção, que o Senhor haja com poder e autoridade, desfazendo as obras do diabo e despertando a tua igreja, Senhor, para cooperar contigo nessa obra. Amém. Para que o mal não tenha êxito e que o seu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Para que a sua missão, Senhor, seja realmente feita por tua igreja. Porque Amém. Nós, enquanto igreja, estamos aqui por causa da tua missão. Amém. O Senhor nos fez, Senhor, para atacar o inferno. E que nós, Senhor, revestidos do teu poder, Aleluia. Possamos estar atacando o inferno. Senhor, traz a paz a esses corações, a essas famílias enlutadas. Pedimos, Senhor, encarecidamente, em nome de Jesus, o teu amor, o teu carinho e, Senhor, o teu consolo sobre essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado por sua presença conosco. E sexta-feira que vem estaremos aqui novamente contando com você para o Papo de Crente. Lembre-se, às 16 horas, Papo de Crente, e depois o debate, o bate-papo, a conversa do Papo de Crente sobre o tema que nós vamos trazer. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, a presença poderosa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com você. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Programa